Graça e paz, queridos alunos. Essa é a nossa penúltima aula. Ela será uma aula mais curta, mas não menos importante. É uma aula que nós vamos falar sobre as cruzadas e a Inquisição. Na realidade, sobre as cruzadas, eu dei um texto importante para vocês lerem e ele praticamente substitui a aula. O que eu fiz? Eu simplesmente aqui eu coloquei dentro de um ou dois slides as causas principais das cruzadas, tentando evitar as causas religiosas propriamente dita. Então eu quero que vocês tenham uma noção de que também temos como causas questões muito importantes políticas e econômicas. Com Jerusalém, quando ela foi tomada pelos muçulmanos, né, as transações comerciais com o Oriente ficaram prejudicadas, porque era um lugar de passagem. Pensa em Jerusalém, naquele mapa que vocês já devem ter decorado, eu nem coloquei nessa aula, mas ela está ali do ladinho do Mar Mediterrâneo e ela é um caminho de passagem, tanto no sentido norte-sul quanto leste-oeste. Lógico que oeste você tem o Mar Mediterrâneo, mas você tem as navegações também, você tem coisas que vêm também através dos mares. Mas Jerusalém, então, tomada pelos muçulmanos, ela estava interditada, digamos assim, para o comércio feito pelos cristãos. Então os comerciantes estavam empenhados em recuperar as rotas de comércio, tá? Com os mercadores orientais. Era daí que vinha grande parte do dinheiro. E logo depois, não se esqueçam, vocês devem ter estudado a história do Brasil, as grandes navegações para as Índias, as especiarias, o ouro, né, que foi tirado também de países africanos também, né? Então tudo isso é muito importante para se manter essa rota, né? Isso vai ser importante tanto nos séculos 9, 10, 11, né? Nós vamos falar agora realmente praticamente aqui cruzadas séculos 11 e 12, né? Como para os séculos seguintes. Então, essas rotas comerciais elas tinham que estar livres, tá? E você tem uma outra causa muito interessante que vocês vão dizer assim, mas olha, será que isso pode acontecer? Pode sim, que é a pressão demográfica, gente. O que é pressão demográfica? Leiam aqui. Com a diminuição das guerras no período medieval, ocorreu o quê? O intenso aumento populacional. Você tem mais gente, você tem mais pressão. Por quê? Por serviço, por emprego, por comida. Pensa assim, pensa numa cidade super povoada e pensa no interior. Às vezes quando você fala que o Brasil atualmente está com 11 milhões, 12, 13, já ouvi inclusive, de desempregados, vocês podem perceber, não precisa nem ser cientista político, nem geógrafo demográfico para perceber que grande parte desses desempregados estão nos grandes centros urbanos, tá? Então, quando você tem um crescimento demográfico, e aqui no caso da Idade Média não foi acompanhado pela infraestrutura das vilas. Vilas, gente, são pequenas cidades, tá? Não tem o sentido que tem vila em português assim, corrente, digamos, tá? Você tem falta de esgoto, você tem falta de acesso à água potável, você tem desemprego, fome, você precisa de ter comida. Então, olha, a natalidade junto com a queda dos índices de mortalidade gerava a necessidade do quê? De expansão da agricultura. E não foi o que aconteceu. Então, se você não tem expansão de agricultura, mas tem aumento populacional, o que acontece? Começa a haver escassez de alimentos, péssimas condições de vida, tá certo? E aí a igreja teve uma grande sacada. Ela disse assim: eu vou premiar quem for para as cruzadas, os participantes, com alguns bens. Então, para quem não tem nada, gente, também não tem nada a perder. Então, a igreja conseguiu um grande contingente de pessoas que se dispuseram a ir e a lutar, tá? E essas cruzadas, como vocês viram ou verão no texto, não deixem de ler,
tá? Haverá pergunta sobre texto na prova, tá, gente? Já estou dando a dica. Não deixem de ler. Então, como você sabe, quando nos tem nada a perder, vai-se atrás de bens e tudo. Conseguiu muita gente para ir, tá? E essas cruzadas foram tanto a leste quanto a oeste, foram tanto em direção à própria Europa, tá? Mais ao fundo da Europa, quanto para o leste, quanto para pegar Jerusalém, para retomar a cidade de Jerusalém, né? A igreja se ativou na reconquista com a intenção de canalizar toda a força e violência dos guerreiros medievais na recuperação ou reocupação de Jerusalém, né? E expulsão dos muçulmanos. Enquanto as guerras se desenrolavam no Oriente, a sociedade europeia disputava de uma relativa paz. Por quê? Porque além de você conseguir retomar rotas comerciais e, portanto, ter de novo a entrada de dinheiro com a venda de bens e tudo, você tem também um certo alívio da pressão demográfica. Isso é muito interessante, é um pouco até cruel se dizer isso, mas é literalmente vamos mandar um pouco esse povo ir morrer, né? Então isso é muito estranho, tá? Os resultados, queridos, eu não vou ler um por um aqui, mas vocês vão ter esses slides. O que eu fiz? Eu peguei de um site que eu achei muito interessante isso, os resultados principal de cada expedição. Aí você vai pondo assim, olha, a primeira cruzada, por exemplo, a Jerusalém reconquistada, tá? Na segunda, com auxílio de egípcios, tá vendo? Os muçulmanos recuperam a Terra Santa, tá? Então você já tem uma perda aí, né? A terceira cruzada, o acordo firmado entre cristãos e muçulmanos, garante aos cruzados o direito de posse, pelo menos do litoral do Sírio-Palestino. Entenda aqui como Israel, tá? E a Síria de hoje, né? E assim vai, queridos. Vocês terão também aqui no próximo slide, tá? Os cristãos são derrotados nas cidades de Cairo. Então, como são os resultados de cada cruzada, e nem sempre, como vocês perceberam, vocês têm resultados bons. Teve muita perda, tá? Olha, aqui na sétima, os muçulmanos derrotaram novamente, tá, os cristãos. A oitava cruzada, os últimos cruzados são vitimados por uma epidemia, tá? E os demais derrotados pelos muçulmanos. Então não foi muito, assim, muito bom resultado, não, tá? O próximo assunto, gente, dessa penúltima aula é que a gente não pode deixar de falar, embora com sinceridade eu me recuse a falar com detalhes todas as questões sobre a Inquisição, porque é um dos capítulos mais feios, sangrentos, chega a dar arrepios quando você lê os textos sobre o que foi feito com as pessoas e com aqueles que eram perseguidos pela Inquisição. Mas o que é Inquisição? A palavra Inquisição vem de inquirir. Inquirir, gente, a gente fala, eu sou da área jurídica, né? Eu sou oficial de justiça. Inquirir é perguntar. Então a Inquisição é a pergunta, mas não é... Se fosse só, oi, tudo bem, como você vai? Não, é uma pergunta com fins judiciais, com fins de condenatórios. E às vezes, mesmo que a resposta evidencie, não evidente, mas evidencie uma certa inocência daquele que é perguntado, havia algum tipo de punição. Tá? E as mais leves ainda deixavam sequelas físicas terríveis, havia confisco dos bens. Veja, o confisco de bens, isso também tem um fundo econômico muito importante. Então, muitas vezes, quando você condenava alguém através desse instrumento chamado Inquisição, uma das primeiras coisas que a igreja fazia era pegar os bens dessa pessoa. Então, isto aliviava também a pressão por recursos que a igreja tinha, né? A necessidade de recursos. Tá? Então, a Inquisição é uma instituição. Uma instituição, o que quer dizer? A escola, por exemplo, é uma instituição, a igreja é uma instituição, o governo é uma instituição. Então, a Inquisição é uma instituição jurídica, judicial,
tá? Que foi criada pelo Papa Gregório IX, tá? No século XIII. Ela destinava-se a combater as várias heresias que punham em causa a legitimidade tanto do poder eclesiástico como do poder civil. Tá? Instalou-se na Espanha, Alemanha, França, Portugal e Itália. Gente, elas ficaram até a época moderna. Você em século XIX ainda, em Portugal, ainda você tem resquícios da Inquisição. Da século XIX, anos 1800, gente. Então é uma coisa que perdurou muito. Ela foi oficialmente banida enquanto Inquisição no fim do século XIX, que ela foi substituída por uma outra forma que realmente era aparentemente um zelo, digamos, pela ortodoxia e pela preservação dos dogmas, tá? Então, para compreendermos bem o que foi a Inquisição na Idade Média, é necessário saber um pouco a respeito da proliferação na Baixa Idade Média, ou seja, entre os anos 400 e 1000, né, de uma heresia denominada catarismo. E essa não foi a única heresia, mas foi a principal. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, gente, do livro do Jonathan Hill sobre os cátaros, porque eles vão citar outro que nós vamos falar. Olha, o catarismo, termo de origem grega, tá? Que significa puro, era herdeiro de elementos do bogomilismo e do gnosticismo antigo, e sendo assim pregava a existência de dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Vamos lá, queridos. Vamos primeiro ver o que é esse bogomilismo. Bogolimismo, tá? Deixa eu ver exatamente como se fala aqui. Deixa eu ler. Bogomilismo. Acertei? Acertei. Isso. Olha, o bogomilismo foi primeiramente ensinado por um pregador chamado Pop Bogomil, que é o título sacerdotal na língua búlgara. Pop quer dizer, é um sacerdote, é o sacerdote Bogomil, é o nome da pessoa, tá? Em meados do século X, espalhando-se pelo que é atual Bulgária, tá? Embora nunca fosse popular. Os bogomilistas também eram dualistas, ou seja, acreditavam em um princípio bom e um princípio mau, e identificavam o mundo físico com a obra do mal. Opa, nós já vimos isso. Nós temos isso dentro do gnosticismo e tudo, né? Eles eram vegetarianos, abstêmios, rejeitando o uso de qualquer coisa material na igreja. Eles rejeitavam ícones, relíquias, pão, vinho e assim por diante. E também os bogomilistas rejeitavam o casamento, tá? Santos, padres, sacramentos não tinham nenhuma função em sua religião. Vejam vocês, ok? Agora vamos falar dos cátaros. Agora dá para vocês chegarem nessa parte dos cátaros. O cátaro era uma mistura complexa que tinha uma série de elementos diferentes, mas era essencialmente um desenvolvimento do bogomilismo, tá? Que nós já lemos agora, que é uma heresia gnóstica no oeste da Europa, no que atualmente é a Bulgária, tá? Os fundamentos básicos do bogomilismo, como a gente falou, foram trazidos para a França no século VIII por missionários da Europa Oriental e ali floresceram. Mais tarde, o bogomilismo tornou-se profundamente enraizado no reino de Aragão, a noroeste da Espanha, mas do outro lado dos Pirineus havia se desenvolvido para o catarismo. Aí catarismo já é outra coisa. Vamos ver de onde vem. A palavra catar vem do grego e significa puro. E a busca da pureza era o foco da fé cátara. Eles herdaram dos bogomilistas uma crença em dois princípios opostos de bem e mal. Alguns cátaros, conhecidos como albigenses, sustentavam que esses dois princípios eram iguais e opostos. Ou seja, eles tinham a mesma força, tanto o Deus do mal quanto o Deus do bem, eles tinham a mesma força, tá? Alguns cátaros, entretanto, acreditavam que o princípio do bem pudesse ser mais poderoso. Eles eram, portanto, mais próximos doutrinariamente ao catolicismo ortodoxo. Enquanto este mitigado
catarismo espalhou-se pela Itália do Norte, o centro do catarismo no sul da França era firmemente dualista. Então vocês entenderam o que foi essa frase? Enquanto que esse catarismo, que aceitava o princípio do bem como mais forte do princípio do mal, ele se desenvolveu e permaneceu no norte da Itália, o catarismo propriamente dito, aquele que aceitava dois princípios igualitários, o bem e o mal, ficou no sul da França, tá? Os cátaros floresceram abertamente na França no século XI, até que o rei Roberto II, o Pio, ordenou que 30 deles fossem queimados vivos em 1022. Então vejam, gente, tá vendo? Você tem aqui, então, nessa parte aqui, eu, ao invés de escrever tudo isso, eu li para vocês o que é o catarismo. Então vem de catar, vem de puro, tal. Para a dogmática católica, a prática do catarismo era encarada como um problema seríssimo, haja vista que se negava a trindade, as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, imagina, para a igreja é o cúmulo. E, por consequência, negava também a humanidade de Cristo, a parte humana, a parte carnal, tá? De Deus feito Filho. Aí, para combater esse catarismo, tá? A seita cátara, foi criando-se mecanismos que deram origem, são o início do que a gente conhece por Inquisição. O Papa Gregório IX criou a Santa Inquisição em 1233, estão vendo? Então você tem aí já a criação dessa Inquisição, tá? A Inquisição, portanto, tá? Agora vamos dar uma resumida. Foi um movimento da Igreja Católica, iniciado nos fins da Idade Média, porque século XIII já é, né? Já está terminando, em 1493 termina oficialmente e simbolicamente a Idade Média, né? Ele foi estabelecido, esse movimento, com a missão de barrar o desenvolvimento dos chamados movimentos heréticos, e principalmente dos cátaros. No ano de 1215, antes lá da criação da Santa Inquisição, o Concílio de Latrão determinou que todo aquele que negasse o catolicismo seria excomungado e entregue às autoridades para que sofresse as devidas punições. Então vejam, gente, aqui começa uma série muito pesada, gente, de punições. Começaram perseguições, algumas, vamos dizer, pelo menos para o ponto de vista da igreja, algumas com razão, mas outras era complicado, não tinha muita razão não, gente. Então, você sabe, as mulheres eram perseguidas e qualquer mulher que fizesse alguma coisa diferente era chamada de bruxa e era queimada na fogueira. Então o negócio pegou fogo, gente. Aliás, pegou fogo literalmente, né? Porque o pessoal ia para a fogueira. Fora o que eu me recuso a mostrar fotografias ou imagens de instrumentos de tortura. E eram torturas bravas, viu, gente? O negócio era muito feio, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam da Santa Inquisição é que era um mecanismo de punição contra aqueles que pensavam diferente da igreja. Era punições severas, punições realmente que eram castigos físicos terríveis, chegava-se a matar, queimar na fogueira, confiscavam-se os bens do acusado, do inquirido, daquele que foi perguntado, mas eles perguntam, mas não ouvem as respostas, tá, gente? E uma outra coisa que aconteceu durante a Inquisição foi a instituição do Index. O que lembra para você Index? Não lembra índice?
Eu também já não estou mais na era do índice de telefone. A gente tinha lá, a gente ia no A, B, C, eu quero ligar para o Carlos. Ia lá na letrinha C, procurava Carlos, vou ligar. Então é um índice, um index, é uma lista por ordem alfabética. Então criou-se o index. Preste atenção no que eu estou falando. Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos. Então, crianças, meus queridos, e não só se queimavam as pessoas, mas se queimava a cultura, se queimavam os livros. E vocês sabem que grandes cientistas que depois foram reabilitados pela igreja, né, foram queimados também. Então é uma coisa complicada. Você entra numa fase em que houve realmente uma regressão da cultura, né? Então aqui o Index Librorum Prohibitorium, em tradução, o índice dos livros proibidos, tá? Foi uma lista de publicações literárias que eram proibidas pela Igreja Católica. E as regras para que um livro entrasse nessa lista eram teorias que a Igreja Católica Apostólica Romana não apoiasse. Por exemplo, não vamos apoiar que o Sol é o centro do sistema solar, do nosso sistema, era a Terra. Então, por exemplo, falou diferente que não é a Terra, vamos queimar, tá? A primeira versão do Index foi promulgada pelo Papa Paulo VI em 1559. Olha, gente, vocês viram como demorou a Inquisição? Em 1559. E uma versão revista desse foi autorizada pelo Concílio de Trento, tá? Esse texto eu tirei da Wikileaks, né? Que eu achei interessante. Wikipédia, não Wikileaks. Wikileaks é aquele documentos que foram vazados por um americano que está, inclusive, acho que está na embaixada, não sei qual embaixada, sendo protegido. Ele vazou um monte de documentos americanos de espionagem, né? Mas aqui, o Wikipédia, tá? Então, esse index foi uma coisa muito forte, viu, gente? Entravam, viam os livros que as pessoas tinham, queimavam, mais ou menos como os comunistas fizeram aqui na época da ditadura militar. Aliás, os militares fizeram na época da ditadura militar, que eles entravam na casa das pessoas, principalmente os intelectuais, e queimavam os livros, sabe? Queimavam. Arrancavam, tiravam, porque não podia ter aqueles livros que supostamente fossem comunistas. Livro, então, de capa vermelha era tirado pelos militares, né? Independente do assunto, tá? Tem até uma piada que eu vi uma vez contada por um desses, não sei se nem se foi o Jô Soares, e se é verdade eu não sei, mas que é muito engraçado, que entraram uns militares no teatro ali da PUC de São Paulo, que é num bairro chamado Perdizes, né? Eles entraram na década de 60, evidentemente, querendo prender o tal do Sócrates, que era o autor do texto. Só que, gente, olha a ignorância dos caras. Sócrates é um filósofo do século III antes de Cristo. Bom, enfim, é só para vocês verem, eu tô mais ou menos mostrando que o que acontecia. Às vezes se queimava e se condenava e não sabia nem o que as pessoas realmente pensavam e nem o que elas realmente teriam de culpa, tá? Aqui, queridos, eu pus uma figura para vocês. Vocês estão percebendo a sutileza dessa figura? Aqui vocês vão ter França, aqui vocês vão ter Itália. Olha a botinha aqui, eu sempre brinco, a Itália parece uma bota, né? Só que aqui não veio a bola, que é a Sicília, né? Então a Itália tá, e Roma tá aqui, e a França, uma cidade chamada Avignon, em português, mas a cidade chama-se Avignon. GN em francês é como se fosse o nosso NH, Avignon, tá? Então, teve uma época, gente, que havia dois papas e havia uma disputa no papado entre Roma e a cidade de Avignon. Eu vou deixar também um pequeno texto, eu vou deixar dois textos para vocês, tá? Mas um é menor,
para vocês lerem sobre essa chamada, esse chamado cisma do Oriente, tá? Aqui ficou mal feito a minha... Opa, deixa eu voltar. Anterior. Aqui foi um erro meu, eu coloquei não erro de eu ter colocado o mapa, que a cidade de Avignon está aqui ao sul da França, mas foi de ter a imagem do mapa coberto. Aqui está escrito, leia o texto sobre cisma. O pastor Paulo vai colocar para vocês na plataforma, tá? Então, olha, nós estamos indo rumo ao final do curso. Aí eu até brinquei com vocês, final do curso, mas não da história, tá? Porque ainda você tem muita história. Gente, eu me sinto muito frustrada, tem muita coisa para fazer. Façam como alguns fizeram, compre pelo menos um livro. Não precisa ser o maior deles, não, mas compre um bom livro. Vocês têm lá na bibliografia de história da igreja e leiam. Leiam do princípio ao fim, para vocês ficarem com uma linha histórica mais contínua. Porque o que eu fiz? Com o pouco tempo que a gente tem, eu tive que ir pegando conforme, né, o tempo, gente. Então fica muito difícil, tá? Mas aí vocês vão ler esse texto sobre o cisma, saber o que é o cisma do Ocidente. Isso é tarefa de vocês, tá certo? Nós falaremos na próxima aula. Nós falaremos, muito rapidamente falaremos um pouquinho do cisma, falaremos da questão da moralidade da igreja e do movimento pré-reformista, de alguns teólogos que já começam a se incomodar com a situação da igreja e começam a querer mudanças. A gente chama de os pré-reformadores, tá? Vamos falar de 3 ou 4 desses pré-reformadores. Será a última aula, não entraremos na reforma. Da reforma para frente nós temos um outro e longo capítulo, né, da história. Temos a reforma, aí a Igreja Católica fica incomodada, tem a contra-reforma, mas isso não sei se nós teremos uma história 2 nesse nível ou não, tá? Por isso que eu quis esticar, embora eu tenha que ter tido assim, escolhido, né, e cortado às vezes alguns períodos ou alguns assuntos que seriam muito importantes a gente comentar, mas infelizmente não dá para tudo, tá? Então vocês vão ler e vocês vão ver que se criou o papado de Avignon por brigas por causa do rei da França. O rei da França não queria que o Papa de Roma começasse a criar problemas, então ele transferiu o Papa de Roma para Avignon, e depois ficou um período que tinha 2 papas, chegou um período até com 3 papas. Enfim, uma loucura, gente, uma loucura, tá bom? E no meio dessa confusão toda, lógico, começa porque você tem também, claro, evidentemente, pessoas muito honestas, muito piedosas, muito religiosas, de fato, de coração, né? E que querem começar a mudar essa situação da igreja, e aí é o assunto da questão que a gente vai falar da pré-reforma, tá? Em Avignon, olha onde ficava o Papa. Olha, nessa pequena e singela casinha. Tá vendo? Isto é o palácio do Papa na cidade de Avignon, tá? Era onde ele morava, tá? O modesto e humilde Papa. Então, gente, é isso. Eu prometi que essa aula seria menor, de fato foi, tá? Isso não significa que ela é menos importante, mas significa que eu estou querendo proteger um pouquinho vocês de uma aula muito longa, porque nós estamos nos finalmente, essa semana tem prova, terão 2 textos um pouco mais longo em termos, viu, gente? Vocês são obrigados a ler o capítulo 2 e 3, são 3 capítulos, vão ler o 2 e o 3. O primeiro não é obrigado, seria muito aconselhável do texto que eu vou deixar para vocês, mas é eles que vão dar para vocês alguma coisa mais, como se diz, gente, mais profunda, né, sobre a aula de hoje, tá? Então é isso, queridos. Até a aula de amanhã, que será talvez até mais curta,
mas na realidade, ela não é um ponto final, elas são três pontinhos, porque ela é como se você respirasse para depois entrar na reforma. Só que, infelizmente, pelo nosso tempo, e eu sou uma das professoras que mais dou aula, em que sentido? Não em melhor ou não nesse sentido, mas no sentido de número de aulas, né? Eu estruturei esse curso em 13 aulas, na verdade 12, né? Porque a aula de amanhã é uma aula mais de fechar, de dar um balanço e fechar. Mas não dava para estruturar tudo isso em 8 aulas ou mesmo 10, tá, gente? Então eu sei que pode ter sido um pouco cansativo, muitos de vocês, ou talvez até todos vocês trabalhem, mas a gente faz tudo com amor e carinho, tá bom? E espero que vocês gostem. Muito obrigada, viu, gente? Um grande abraço, até amanhã.